Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, um chefe brasileiro na Escócia. E o convidado do dia é o Igor Ferreira. Ele é brasileiro, atualmente mora na Escócia e é chefe de cozinha em um restaurante brasileiro. Seja muito bem-vindo, Igor Ferreira. Olá, Igor, tudo bem? Olá, tudo bom? Olá, bem-vindo. Olá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a culinária brasileira. Vamos falar também sobre a Escócia, né? Correto. E aí eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Qual é a sua relação com a culinária no Brasil? No Brasil, toda. Isso. Eu nasci dentro de uma cozinha, com a minha mãe, com as minhas tias, com a minha mãe, com as minhas tias. Fui doutrinado em casa. O aprendizado veio do lar. Legal. E como você foi parar na Escócia? E como você Através do, conseguiu o trabalho aí? através de um convite de um amigo, que era um cliente meu, que eu tinha uma marmitaria no Brasil, e ele me convidou para vir para cá. Você usou um termo interessante, marmitaria. Acho que os Correto. nossos ouvintes não sabem o que quer dizer a marmita para o brasileiro. Você pode explicar um pouquinho para a gente? Marmitaria. Eu trabalhava com a culinária no Brasil e fazendo refeições fit, que é a nossa chamada marmita, marmitex para uns, né? E a minha seria a minha marmitaria. Isso. E você já sabia o inglês antes de mudar para a Escócia? Você teve alguma dificuldade com o inglês? Totalmente. Meu inglês era o básico de formação acadêmica, né? E já tinha feito algum curso ou outro, né? Mas chegou aqui, eu tive que correr bastante para aprender e ficar melhor ainda, né? Poder se É, comunicar. eu imagino que o inglês da Escócia seja diferente, né, do que o inglês americano. Sim, bastante, bastante diferente. E eles falam, tem o sotaque deles, né? E falam Uhum. bem, bem enrolado, bem rápido. Então, você tem que pedir para repetir 2, 3 vezes, aí você consegue entender. E você já passou por alguma gafe por aí, com relação à língua ou com a cultura? Já. Eu falo que foi tentando pegar o ônibus. E como todo brasileiro, você sempre dá aquele jeitinho, corre atrás do ônibus. Aqui é totalmente diferente, né? O ônibus você consegue verificar qual a parada e o horário que ele vai passar. Você acompanha pelo telefone. E você tem que esperar o ônibus, né? Então eu fui correr atrás do ônibus. Cheguei um pouquinho atrasado no ponto e fui correr atrás do ônibus, mas só que não para, entendeu? Essa foi a minha gafe. Exatamente. Eles não param fora do ponto. Não para, não é. No Brasil a gente tem alguns probleminhas com condução, né? E às vezes o motorista não para no ponto, corta o outro ônibus. Aqui não. Se tiver 3, 5 ônibus na fila ali, você pode ficar no ponto esperando que ele vai parar ali corretamente para você poder entrar no ônibus, né? Ou quem tiver que descer, descer. Todo mundo desce primeiro para depois todo mundo subir, entendeu? Então essa foi minha gafe. Cheguei atrasado e fui correndo atrás do ônibus e só que eu perdi o ônibus. E falando sobre essa questão da diferença, né, que você acabou de citar sobre como é pegar um ônibus no Brasil e como é pegar um ônibus na Escócia,
como que é os escoceses? E qual a diferença que você sente com relação ao brasileiro? O brasileiro, eu acho que a afetividade, né? Aquele calor humano, entendeu? Na- eu acho que eles são um pouco frios, entendeu? Mas depois que você tem uma certa amizade com eles, aquela transparência, aquela confiança, isso aí melhora. Mas são sempre bem na deles, assim. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, aproveitando aqui esse assunto. Faz quanto tempo que você está na Escócia? Já tem um ano já. Ah, então tá bom. E você sentiu essa diferença de quando você não conhecia muita gente e para agora? E melhorou ou você só se acostumou com o jeito deles? Só acostumei com o jeito dele. Então tá bom. Essa do vizinho, você tá sempre topando com o vizinho, batendo um papo. Você conhece alguns, vai ter aquela amizade aí, mas é somente isso. Não tem vizinho de porta, tá trocando informações, um bom dia, uma boa tarde, todo mundo muito frio e eles não têm muita essa intimidade, não. Reservados, né? Muito isso aí, melhor Cada um palavra. na, cada um Muitos na, reservados, isso. reservados, cada um na sua. Entendi. Você já tinha Mas, morado em algum outro lugar antes da Escócia? Sem ser o Brasil também? não, ainda não. Ah, então foi a primeira Foi a minha experiência. primeira troca bem diferente. Interessante, né? Porque não é assim o primeiro lugar que ninguém pensa, né? Pelo menos o brasileiro, né? Pensa em morar Não, fora, pensa em é, muitos outros lugares, né? nem eu também não pensava antes, não. Sabia que em algum momento da minha vida aconteceria isso, mas não a Escócia. Legal. Igor, você está falando aí de brasileiro, de costumes brasileiros, né? Eu sei que cada vez que a gente conversa com alguém, a gente fala com algum brasileiro que mora fora, eles sempre falam que tem uma comunidade brasileira em algum lugar, né? Aí na Escócia, onde fica essa comunidade brasileira? É, fica, fica praticamente na cidade de Edimburgo, né? Que é aonde gira aqui tudo, né? No centro mesmo, entendeu? Fica todo mundo aqui, tem comunidade no Instagram, tem no Facebook, entendeu? Brasileiros na Escócia, Então a gente está em todo lugar, né, Igor? todo lugar tem um brasileiro. E a gente sempre dá um jeito, né? De tentar se reunir, né? A Sim, o galera, brasileiro a galera gosta de se reunir. quando escuta o outro falando na rua alguma coisa, se chega logo. Aí é questão daquela afetividade, né? Daquele calor humano que o brasileiro precisa ter, né? O Uhum. brasileiro tem, já nasce com isso, né? E você consegue reconhecer um brasileiro de longe aí? De longe, assim, sempre estão. Porque o brasileiro acha que está falando português às vezes e não tem ninguém perto, não tem um brasileiro, mas sempre você sabe que é um brasileiro. É bem fácil de descobrir. Verdade. É, hoje você trabalha com a comida brasileira em um restaurante brasileiro na Escócia, né? O dono é brasileiro? Por isso que ele tem esse restaurante brasileiro? Não, o dono é italiano. E por que do restaurante brasileiro? É porque ele foi casado com uma brasileira. Aí tiveram essa ideia no passado de abrir um restaurante brasileiro, com E comida quem vai, brasileira. e quem vai a esse restaurante? Qual que é o público desse restaurante brasileiro? O público é bem diversificado, ainda mais por ter também uma boate no próprio restaurante que funciona no término da refeição, entendeu? No término em torno de 10 horas, não funciona mais o restaurante, abre para boate e aí por isso tem uma diversificação bastante de clientes, entendeu? Então não é um restaurante brasileiro só para brasileiros ou que só brasileiros frequentam. E a E música nessa. também? Eu Ia queria saber perguntar da isso. música. Ia perguntar isso aí, a música brasileira também. Eu tento pedir às vezes, pelo menos na hora da refeição, né? Na hora que o restaurante está aberto,
colocar, e sempre colocam, né, música brasileira. Na boate que aí rola muito reggaeton, esse estilo de música, Mais entendeu? latino, uma coisa Isso mais aí, latina. correto, é mais latina, isso. Entendi. Mas na hora da refeição, assim, sempre música brasileira. Aquela música mais leve, como bossa nova, assim? Isso, uma música mais leve, entendeu? E às vezes também, até antes do restaurante fechar, uma vez no mês costuma ter uma banda brasileira tocando para animar, e aí dá continuidade pelo resto da noite. Legal. E já que a gente está falando de restaurante, comida, no Brasil a gente tem tanta comida diferente, né? Cada região tem suas tipo de comida. E eu queria saber como que você, se foi você ou quem escolheu o cardápio. O que que vai apresentar esse cardápio que vocês servem aí? Não, quando eu cheguei, o cardápio já estava pronto. Então, eles até estavam à procura de um chefe brasileiro, entendeu? Aí a comunidade, que foi um falando para outro: ó, o Igor tá aí, cadê o Igor? O amigo de fulano, o Igor é brasileiro, é chefe de cozinha. Aí foi onde aconteceu tudo, mas já estava funcionando, o cardápio já estava pronto. E que tipo de comida tem nesse cardápio aí, Igor? Tipo de comida tem a nossa famosa picanha, feijoada e a moqueca, que são os pratos principais, além de um petisco ou outro, que seria a nossa coxinha e o pão de queijo, coisas mais específicas, assim, conhecida pelo brasileiro. E tem comida escocesa também? Não, não. Aí é só, o cardápio é todo brasileiro. Ah, e qual prato que faz mais sucesso? Qual prato que mais sai aí, Igor? Por temporada, mas acredito que a picanha, a feijoada, entendeu? E muitos eu percebo também que quando algum assim, um asiático da vida, acredito que aí a maioria escolhe pela moqueca, Hum. entendeu? Mas na maioria das vezes sempre o brasileiro que vai lá é sempre à procura da feijoada, que ele está querendo comer um feijão, ele precisa comer um feijão, aí automaticamente ele escolhe a feijoada, o E é brasileiro. fácil achar ingredientes? Isso que você estava me falando, feijão, eu lembrei que talvez não seja tão fácil achar ingredientes aí, né, Igor? Tem um mercado específico assim, um mercado grande aqui, que sempre tem feijão lá, consegue. Arroz, acredito que não falte em qualquer lugar. Todo lugar tem arroz, né, no mundo, né? Mas o feijão e assim, eles consomem feijão aqui até no café da manhã. Só que o feijão deles é enlatado e adocicado, mas tem o feijão também enlatado deles aqui que sem tempero nenhum. Então costuma achar no mercado. Vem como se fosse uma azeitona em conserva, entendeu? Mas se quiser cozinhar o feijão em casa, aí tem um mercado específico ou um mercado árabe, indiano, assim, que sempre vende algumas especiarias brasileiras ou importada de outro país que consegue abastecer a Escócia. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. E é fácil achar panela de pressão, como a nossa panela de pressão no Brasil? Não, não é fácil não. E que aqui eu falo que devido a apartamento, né, muitos apartamentos assim, tudo é elétrico, né? Panela de pressão que hoje em dia é elétrica ou um air fry, alguma coisa desse tipo. Mas a nossa panela de pressão não.
Fica mais difícil de cozinhar o feijão, então. Não, para mim não. Eu Ah, consigo de boa, coloco ele de molho, né, por um bom tempo, entendeu? Aí já ajuda, mas e para cozinhar com quantidade assim, a feijoada, eu não uso a panela de pressão, não. Panela normal, vai cozinhando por horas ali, para a gente ter o sabor e tentar também chegar bem próximo do nosso sabor da culinária brasileira. interessante. O que a feijoada, assim, em vista da nossa, é que não vai muitas especiarias na questão de proteína. Aqui só vai o básico para eles aqui da carne, que é a calabresa, a, e a carne Seca. de porco e um bacon, porque as outras partes não eles não têm esse costume desse paladar assim tão apurado quanto ao nosso, assim, não. O que a Entendi. gente chamaria de feijoada light no Brasil, né? Isso aí, feijoada light. Ou, como diz um amigo meu, é feijoada de carnes nobres. Ó, mas o pé do porco é que dá o sabor, né? Eu pego o porco que dá sabor. Eu tenho que fazer a minha parte, fazer acontecer, né? Tem que correr atrás, tem que procurar para É, conseguir dar aquele toque. Eu muito queria só bom. saber uma coisa em relação a você ser cozinheiro e você provar a comida aí da Escócia. Eu queria saber qual que foi seu impacto, assim. Você gostou? Ficou faltando, talvez tenha saudade do alho, né? Que a gente usa tanto na comida brasileira. Qual que foi seu impacto, assim, em relação à comida? Um arroz, principalmente, né? Aquele sabor do alho e o gostinho do alho, que para eles aqui é bem, chega a ser uma comida um pouco insossa, né? Mas a gente tenta, né? Falando em comida escocesa, você falou um pouco antes, agora, na outra pergunta, sobre o feijão no café da manhã, né? É, Eu fui uma vez para Londres e eles têm o English breakfast, né? Que é, você pode explicar um pouquinho para gente? Pode ser também o English breakfast ou qualquer outra comida que seja bem tradicional aí e que é bem diferente do que a gente está acostumado. é esse que eles não têm aquele um café da manhã tão cedo quanto o nosso, né? E que eles têm esse breakfast deles que costuma se estender até as 2 horas. Então, aí vai uma linguiça, ou às vezes uma linguiça vegana, ou uma linguiça típica, quase uma calabresa, Uhum. ovos, tomate, cogumelos e o feijão. Bacon e feijão, que é o café da manhã e torrada, né? Como fosse um café reforçado deles. Exato, exato. É uma refeição, né? Esse café da É manhã. uma refeição, que aí eles não param, não tem esse costume nosso de tomar o café da manhã e depois, em torno de ao meio-dia, entre meio-dia e 2 horas da tarde, parar para almoçar. Eles não têm isso, é sempre um pequeno café, um pequeno almoço, ou eles chamam assim. Tem alguma outra comida que você acha que é daí, que quem for tinha que provar? Não, tem o fish chip deles, né, que é o peixe empanado e frito, mas o brasileiro conhece, né? Então, mas acho que é só o café da manhã mesmo. É, legal. Voltando rapidinho à questão do menu, tem algum prato que é sazonal, que só vem de vez em quando, assim, no menu? Sim, Ou eu tipo, você posso. troca o menu pela estação, não sei. Dá uma mudada aí ou não? Não, não. Eu posso fazer. Sempre eu tenho essa abertura para fazer um prato da minha escolha e uma sobremesa. Entendeu? Então, Hum. E quais são as sobremesas, assim, top? o prato é o prato do chefe, né? Um prato especial do chefe ou a sobremesa. E a sobremesa nós temos o nosso pudim de leite condensado, né? Tem também o nosso cheesecake, que é de goiabada, Uh! e o açaí. Ah, que massa.
Muito bem, qual que é o prato do chefe, seu preferido, assim, que você tiver que escolher, você escolhe ele? Baião de dois. Olha, baião de dois! Quem não sabe o que é baião de dois, dá uma gugada aí, procura. Mas basicamente, o que é baião de dois? Explica para quem não sabe o que é. Eu poderia dizer que é o famoso arroz com feijão, né? Mas ele é cozido junto, né? É feito Sim, todo junto. feito tudo junto, entendeu? Aí a gente pode colocar lá nossas especiarias de tempero, né? Com o queijo também, e aí depende de cada chefe, mas o básico, eu falo que é o famoso, como diz um falecido tio, que era o mexidinho que ele fazia, entendeu? Aí eu acredito que pode ser formado como isso, o nosso baião de dois. Que Uma legal. Mas coisa, depende do dia também, que o chefe está inspirado e pode acontecer de fazer um. Mas sempre procuro estar na linha de um cardápio, um prato brasileiro bem típico aí, ou vamos dizer, um feijão com arroz e um mexidinho de carne, que seria um ovo frito, entendeu? O PF, eita. O famoso isso aí, o famoso Ainda PF, bem que a gente já, ainda bem que a gente já almoçou. Aqui, apesar que não, aí já é o quê? Aí é tarde, né? Aí é jantar já. aqui já são 7h30. É, então. eu É. queria saber da farofa, Igor. Você tem farofa no restaurante? E se tem, você tem que ensinar como comer? Porque aqui, quando eu levei alunos no restaurante que viram farofa, não sabiam o que que era para fazer. Quando eu fiz uma farofa e dei, né, pro meu hoje marido, ele comeu a farofa sozinho e falou: Nossa, interessante esse gosto, mas é um pouco seco. Aí eu tive que explicar para ele: Não, é para colocar na carne, colocar no feijão, né? É um complemento, não é um prato principal. Mas ele comeu como prato principal. Você tem farofa aí? Tem que explicar para eles como que come? Tem farofa e a farofa vai praticamente em todos os pratos. Vai com a moqueca, vai com a feijoada, vai com bobó, quando tem bobó, entendeu? Vai com o xixim de galinha também, que é o famoso prato baiano, que é um prato que é, bem dizer, a base da moqueca com gengibre e amendoim. Mas todos os pratos praticamente vai farofa. O interessante aqui, você perguntou como se tem que ensinar eles a comerem aqui, como se comem a farofa. Eu falo até que eles não comem igual a gente, eles comem provando parte por parte, que a comida como vai separada, um bowl de farofa, de arroz, ou da feijoada, ou da moqueca, eles comem arroz, depois comem a moqueca e depois comem a farofa. Eu percebo sempre essa diferença deles. Mas você sabe que aqui nos Estados Unidos, aqui em Nova York, pelo menos, né? As pessoas que os americanos que eu conheço fazem a mesma coisa. Aí eu falo, É, meu, gente, mistura, mistura isso aí, vai misturando sabores, não sei o quê. Aí eles vão, aí come aquele pouquinho, aí depois eu falo, Jesus. Não, aí quando eu vejo que está comendo dessa forma, aí você percebe que não é brasileiro. é, né? Muito bom. Ô, gente, já que nós estamos falando de comida, antes de eu mudar de tópico, eu queria saber qual que é a comida preferida de vocês. A minha é feijoada, assim, top de todas as comidas melhores do mundo, eu prefiro feijoada. Mas a minha segunda, que a gente não falou aqui hoje, eu quero trazer, é o feijão tropeiro. Eu ia falar exatamente Amo isso. feijão Beleza. tropeiro, é o meu top 2. E Como uma boa vocês? mineira, é o Ó, feijão tropeiro. Feijão tropeiro? feijão Aham. tropeiro também. E, assim, na verdade, é tão difícil escolher, sendo de Minas, né? É tão difícil escolher um prato assim. Vai depender da hora do dia. Por exemplo, de manhã pão de queijo. Não adianta, né? De manhã é pão de queijo, é isso que eu quero. Fui para São Paulo, me ofereceram pão de queijo. Eu falei, o que que é isso? Não era pão de queijo. Eu quero pão de queijo fresquinho. O pão que sai da padaria, uma coisa que também tem muita saudade de padaria. Não sei se tem aí, Igor, Padaria é bom, né? que o pão tem uma fornada, sai um determinado horário.
o pão quentinho, que você não pode nem fechar o saco de pão assim, porque senão ele murcha, né? Então você deixa ele sair na fumacinha assim, corta e coloca uma manteiga. Meu Deus! E na hora do almoço, aquele bife bem fininho com cebola. Eu não encontro aqui, é um bife bem que eles batem até, né? Bate no bife até ele ficar fininho, assim, com tanto de cebola em cima, arroz, feijão, couve. Ai, ai, depois o café da tarde. Nossa, é o dia inteiro comendo em Minas. Não dá para escolher um prato só, não. E Se for você, Igor, se você fosse escolher seu prato preferido? feijoada. Feijoada. Feijoada e feijão tropeiro também, porque eu sou de família, parte de mãe baiana e parte de pai mineiro, então os dois entram no meu cardápio. Muito bem. E sobremesa? Sobremesa, Pudim. pudim. Pudim? Ah, eu fico com muita dor. Sobremesa tem muitas boas. Eu não sei. Tenho dúvida. Ou um bolinho de chocolate também. Bolo, eu gosto de bolo de prestígio. Gosto do Chique. coco, assim, misturadinho. Manjar também é bom. Vocês gostam de manjar? De coco? Sim, delícia. Uma Ah, cocada também de forno, fica uma cocada. delícia. Verdade. Ai, arroz doce, gente. Arroz doce. Minha mãe fez esses dias. Minha mãe tá aqui passando os tempos. Ela tá só na cozinha, né? Canjica também, tem a canjica, né? Canjica, verdade, verdade. Doce de Canjica. maracujá. Meu O Deus. mousse, o Doce mousse é de bom. maracujá. Nossa. Acha maracujá por aí, Igor? Que aqui eu tenho dificuldade. Aquele maracujá. Não, Nossa. não Acho que é costumo só a achar polpa, não, né? né? É. É, costumo achar às vezes, mais para bebida, às vezes acho como fosse um soufflé, um mousse que eles usam no restaurante, aí eu consigo fazer. Inclusive, essa semana eu fiz um mousse de maracujá. E eu Muito estou bom. pensando aqui no café, né? Que a gente, pelo menos em Minas, tomamos muito café. Eles acham estranho a gente tomar café quente, mesmo que seja calor. Aqui, né, quando eu falo com meu marido, vamos tomar café, ele pega o café gelado, aquele com gelo, e eu já falo, não, eu quero aquele que sai fumacinha, eu quero aquele quente. Ele fala, mas tá, não sei quantos graus lá fora. Eu tenho que tomar meu café quente. E aí? Eu acho estranho eles aqui, né? Tomar. Apesar que tomam bastante café quente, né? Mas eu acho que teria que ser nosso, né? Devido ao clima, né? O café gelado ser nosso, né? O Exato. que não é. Aqui tem, mas eu estava até lendo, procurei saber, né? Que também usam o café quente, né? Sempre, até para esquentar a própria mão, né? Ou no copo, você vai ver muitas pessoas andando na rua com um copo de café na mão, coisa que não é costume nosso, né? Toma aquela xícara de café, ou um café na padaria lá, o famoso pingado, ou a média, né? Mas aqui todo mundo sempre está andando com um copo de café na mão, também é o que ajuda a esquentar a mão. Verdade. Muito bem, já que estamos falando de bebidas, quais são os drinks, né, que são servidos no restaurante? Também segue a linha drinks brasileiros? Segue a linha, acho que mundial de drink, mas Então tem todos, mas tem os sim, drinks o brasileiros. específico nosso que tem lá é a nossa famosa caipirinha, né? Tem que Muito. ter. Exatamente. E tem de vários sabores? Não, só de limão. Ah, Não só tem, tradicional. só tradicional. Tá, você pode, para quem não sabe o que que é a caipirinha, você pode explicar pra gente, ou falar um pouco quais são os ingredientes que vão na caipirinha? A caipirinha é uma bebida, os gringos, né? Vamos dizer assim, né? Gostam muito quando vai no Brasil. E aqui também não fica atrás. E é a bebida que vai gelo, limão e a nossa famosa cachaça, né? E açúcar. Muito bem, se a gente não encontrar cachaça, Mas acha que o que usa lá muito é o nosso velho barreiro. exato, aqui também É. tem o velho barreiro, Ou pode ser feito com a vodka, que com a fica vodka. também, fica muito boa também. É. Mas aqui usa muito no restaurante o nosso velho barreiro.
O Velho Barreiro. Muito bem. Aqui também, viu? Maioria. E fica bom, hein, gente? Muito bom! Falamos de bebidas e comidas. Agora, assim, ó, eu queria saber um pouquinho dessa parte cultural da Escócia, né? Quando a gente fala em Escócia, a gente só pensa na gaita de fora. Eu, pelo menos, né? Brasileiro, eu acho. Toda Você tem. esquina, né? Toda É. esquina tem. Você acha que todo mundo tá tocando uma gaita de fora e vestindo um quilt? É assim mesmo? Não é? Tem. Quais são as tradições, coisas assim que são bem marcantes para você? Tem alguns tocando, né? Vamos dizer assim, a cada esquina, no centro, né, da cidade antiga, que fala que é a cidade velha, né? Que é o principal ponto turístico, mas não é de costume todo mundo andar de kilt, não. Um ou outro você vai ver, mas não é todo dia que está todo mundo andando, não. Só talvez ocasiões especiais, um feriado, alguma Isso celebração. pode ser um casamento, uma pessoa que queira casar, entendeu? Até muitos pensam que quem trabalha em alguma repartição pública ou policiais anda de kilt, mas só que não. Vai ver uma pessoa ou outra ou uma ocasião especial, como eu falei, um casamento, alguma apresentação hoje do rei, alguma coisa assim, pode ser que sempre tenha. Ah, legal. Muito interessante. Agora, para finalizar, Igor, eu queria te Eu só perguntar. queria, só queria perguntar um negócio aqui, Dani. Ah, Já comprou o seu, Igor? Já comprou o seu kilt? Ainda não, estou pensando em comprar. Tá bom. Pensei em comprar e tirar uma foto, né, com a nossa camisa da seleção brasileira, né? isso ia ficar Tava isso legal, hein? maquinando na minha cabeça aqui. Ou com a minha jaqueta de chefe, né? Eu acho legal, as Eu duas estão boas. pensei qual das duas eu gostaria de fazer uma foto, entendeu? Muito massa. Mas Presente até que para guardar de você, recordação, né? Até para que, levar de recordação. que presente que você levaria para o Brasil, assim, tipicamente daí que você acha que representaria a Escócia para os seus amigos, familiares? Um kilt. Acho que não tem outra, Eu outra, também acho. outra coisa, não. Acho que mais seria o kilt mesmo. Muito legal. Para finalizar, a gente tem no nosso Instagram um quadro onde a gente pergunta para as pessoas, um quadro sobre saudades, tá? E a gente pergunta sempre qual é a sua maior saudade do Brasil. O que você diria que é a sua maior saudade do Brasil? Teria duas, né? A praia e o nosso pagodinho. Eita! Uma roda de samba, poderia dizer assim, melhor, né? A roda de samba, eu também concordo, viu? E o carnaval também. E o carnaval também. O Três. carnaval. Muito Não tem. bom. Não tem, né? E porque você é do Rio, Vamos né? dizer que sim, Então a carioca do praia, com Rio. Eu certeza. acredito que estaria tudo conjugado aí, o pagode com o carnaval, né? E a praia. E a praia. Ótima, ótima resposta. E se der Igor, também colocar um churrasco, né? eita, assim, aí fechou, né? Não pode faltar então. A Aí cerveja e o fechou. churrasco vai ter. Aí Exato. fechou. No pagode vai ter aquele churrasquinho lá, então Sempre acho que tá tudo junto. que legal. Eu queria saber só uma coisa, está falando de festividades brasileiras, né, de coisas tipicamente brasileiras. Aí na Escócia tem algum grande evento que você participe, que você já participou aí, que vai todo mundo para a rua? Não falo exatamente carnaval, mas uma coisa parecida. St. Tem Patrick's, agora, talvez? tem agora em agosto, que todo mês de agosto, o mês completo, que é o festival que eles têm aqui. Festival de rua, né? Festival na cidade toda, onde atrai muitos turistas, entendeu? Que é agosto, que é o verão, tá sol, o clima tá bem propício. Eu diria que esse seria o mais importante para eles aqui. Legal. Muito bom, Igor, muito obrigada. Foi muito legal conversar sobre comida. Comida brasileira. Oh, que delícia. Muita saudade, né, gente? Pra Demais. gente que tá fora. Ai, ai. Mas foi muito legal, viu? Adoramos escutar, te conhecer, ouvir um pouco da sua história. Obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Igor. A gente agradece. Obrigada, Igor. Tchau! Tchau.
Tchau, Tchau. tchau. Espero poder ter atendido os nossos amigos brasileiros ou mundialmente aí, quem tem interesse pela nossa cultura, um pouco da nossa cultura, né? Com certeza. Aproveitando que a gente está atingindo tanta gente, quando é o melhor tempo? Qual é o melhor mês? Qual é a melhor época para ir para a Escócia? Você tem dica para passar para a gente antes da gente finalizar mesmo? Eu falo que agora é agosto, que é o festival, né? E o tempo tá bom. Julho e agosto, né? Junho, julho e agosto, que é o verão aqui, que o clima vai estar bem. E assim, acho que vai ter, não todo esses meses ou todo o verão, vai estar o clima um calor, um verão. O nome verão aqui é uma coisa que são alguns dias de calor. Não é igual no Brasil, mas é um dia que vai estar. Hoje em dia eu já estou acostumado e consigo andar de algum dia de bermuda no parque, né? Algum dia de uma camisa normal, mas o outro dia já vai estar frio, ou à noite já vai estar frio. Acontece, mas a melhor época é essa. Legal, então. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Igor. Tchau, tchau. 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 E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!